No meu último vídeo, nós começamos a considerar um pouco sobre a doutrina da Santíssima Trindade. E hoje eu voltei para que a gente continue essa série de vídeos. Como eu disse, o assunto que foi abordado no último vídeo, ele trouxe algumas questões à tona. Eu fiz até alguns comentários, algumas afirmações no último vídeo que chamaram a atenção de algumas pessoas. Mas eu consegui atingir o meu objetivo. E nesse vídeo nós vamos entender o que aconteceu. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje nós estamos aqui para continuar o meu último vídeo, onde nós começamos a falar um pouco sobre a doutrina da Trindade. Pessoal, a questão é o seguinte: a maioria dos cristãos que acreditam na doutrina da Trindade normalmente não sabem argumentar ou defender a sua crença. No meu último vídeo eu fiz algumas afirmações sobre a doutrina da Trindade e algumas pessoas, bem poucas, perceberam que algumas afirmações que eu fiz estão erradas. Porque, na verdade, ao dizer o que era a Santíssima Trindade, eu acabei usando argumentos unicistas. Alguns podem até achar que eu cometi um erro, mas não, eu fiz aquilo de propósito. Obviamente, para quem conhece o meu canal, sabe que eu não vou postar aqui, por exemplo, tentando explicar para uma testemunha de Jeová que a doutrina da Trindade não existe, porque as testemunhas de Jeová já sabem disso. O meu objetivo, na verdade, foi mostrar para quem crê na doutrina da Trindade que ele próprio não sabe defender a sua crença, pois é uma crença tão errada e tão antibíblica e tão herética que ele, ao defender a sua crença na doutrina da Trindade, acaba usando argumentos unicistas. E quando eu fiz a mesma coisa no último vídeo, eu queria realmente atingir essas pessoas, para que quando o trinitarista ouvisse a minha argumentação, ouvisse as minhas afirmações, para saber se ele teria a capacidade de perceber que as afirmações que eu estava fazendo estavam erradas ou equivocadas, como queiram. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos trinitaristas, inclusive os que apareceram aqui nos comentários, não perceberam que eu usei argumentos unicistas. E para piorar a situação deles, alguns vieram defender a sua crença na Trindade nos comentários e usaram argumentos unicistas. Vocês podem observar aí nos comentários. Inclusive, antes de lançar esse vídeo que você está assistindo agora, eu vou aprovar outros comentários que eu deixei bem ali reservado, justamente para não estragar a surpresa. Algumas pessoas entraram em contato comigo no WhatsApp e falaram assim: apaga o vídeo, exclui o vídeo ou tira ele porque você fez afirmações erradas sobre a doutrina da Trindade. Mas não, o que eu fiz foi realmente de propósito, como eu já disse, para mostrar para o trinitarista que ele próprio não percebe quando a argumentação que defende a Trindade, que ele mesmo usa, na verdade está defendendo uma outra heresia, às vezes até pior. E hoje, agora, nesse momento, eu vou tentar explicar para você que tem dificuldade de entender o que é Santíssima Trindade, o que é unicismo. Eu descobri até que existem outras doutrinas que são meio que ramificações dessa doutrina da Trindade. E isso é um grande problema porque a gente percebe o tanto que as pessoas ficam confusas e o quanto que elas deixam a cabeça delas atordoadas só por criar uma doutrina que não está baseada na Bíblia. E é isso que eu observo. Quando você tenta explicar alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, que já não está revelado na Bíblia, você tenta criar filosofias, tenta explicar de maneiras que a Bíblia não concorda, você acaba criando uma confusão muito grande. E a doutrina da Trindade, ou a crença de que Jesus é Deus, é um desses grandes problemas. A partir do momento que você tenta explicar que Jesus é Deus na Bíblia, você não consegue, porque a Bíblia não apoia essa crença. A partir do momento que você tenta criar a ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa e você tenta explicar isso, a Bíblia ela não vai te apoiar. Eu sei que é difícil para muitos que estão acostumados com essa crença na Trindade, na crença de que o Espírito Santo é uma pessoa, na crença de que Jesus Cristo é Deus. Eu sei que as pessoas que estão acostumadas com isso não vão, digamos assim, aderir facilmente uma outra ideia.
É difícil mesmo na nossa época uma pessoa simplesmente deixar a Bíblia interpretar a si própria. Esse é um grande problema dos que se dizem cristãos hoje em dia. Porque eles pegam a Bíblia, eles pegam um texto, não entendem e aí começam a criar teorias para justificar o que ela acredita. Então, agora eu vou tentar explicar para você e vou tentar demonstrar o que é a doutrina da Trindade e o que é a doutrina unicista. E num outro vídeo a gente vai talvez mastigar um pouquinho mais disso aí e mostrar como é que isso, na verdade, só atrapalha as pessoas ao invés de ajudá-las. Então vamos lá. Então, como eu ia dizendo, fora da Bíblia existe pelo menos 4 doutrinas que tentam explicar a relação entre Jesus, Deus, Espírito Santo. E elas são o trinitarismo, o unicismo, o triteísmo e o unitarismo. Veja só, são 4 doutrinas. Vou repetir. Trinitarismo, triteísmo, unicismo e unitarismo. Eu vou me ater somente ao trinitarismo, que seria a crença na Trindade, e ao unicismo. Vou tentar ao máximo tirar as dúvidas aqui do que é uma coisa e do que é outra. Inclusive, vai ser uma ajuda até para quem crê na Trindade, para parar de ficar usando argumento unicista quando for defender a Trindade. Porque é incoerente. Você pega uma heresia, vai explicar ela e usa argumentos de outra heresia. Isso, inclusive, é uma das provas, né, de que a doutrina da Trindade não é bíblica, não é apoiada por Deus. Por quê? A maioria dos trinitaristas, eles afirmam com todas as letras que a crença no unicismo é heresia, é mentira, é falsa essa crença. Mas aí acabam usando para defender a Trindade, como eu já disse aqui várias vezes, o argumento unicista. Então vamos lá, eu vou tentar explicar para você o que é o trinitarismo e vou tentar demonstrar, ok? Vamos lá. Para você começar a entender o que pensam os trinitaristas, você precisa responder 2 perguntas, para ficar um pouco mais claro na sua cabeça. Essas 2 perguntas são: o que você é e quem você é? Perceba que são 2 perguntas diferentes. O que você é e quem você é? Vamos responder. Vou usar eu como exemplo. O que eu sou? Sou um ser humano. Quem eu sou? Sou o Guilherme Vieira. Então, o que eu sou e quem eu sou são coisas diferentes. Eu vou pegar aqui um pequeno textinho para me auxiliar, porque a doutrina da Trindade é tão confusa que se eu não ler, se eu não anotar, eu não consigo entender nem o que eles querem dizer. Então vamos lá. Respondendo o que eu sou e quem eu sou, a gente chega à seguinte conclusão. Vamos lá. Dessa forma, na Trindade existe uma diferença entre ser e a pessoa. O ser é aquilo que você é, ou seja, é um ser humano. E a pessoa é quem você é, ou seja, eu sou o Guilherme Vieira. Portanto, os trinitários creem que Deus é um só ser, mas 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pessoa do Pai não é a pessoa do Filho, que por sua vez não é a pessoa do Espírito Santo. No entanto, o Pai é Jeová, o Filho é Jeová e o Espírito Santo é Jeová. Um não é o outro em pessoa, mas cada uma delas é plenamente Jeová. Não existem 3 de Jeová, mas existem 3 pessoas que são cada uma delas Jeová. Entendeu? Fique tranquilo, eu também não entendi nada. Essa é a doutrina da Trindade. Continuando o texto. As pessoas da Trindade possuem certa medida de distinção, porém não são plenamente separadas. Assim como os humanos são plenamente separados em ser e em pessoa, na Trindade a relação entre o Pai e o Filho não é a mesma que a relação humana, pois no ser humano existem 2 pessoas e 2 seres humanos. No entanto, na Trindade não existem 3 pessoas e 3 deuses. Desta forma, alegar que a Trindade é 3 pessoas distintas é mais próximo do triteísmo do que do trinitarismo. Na Trindade, as 3 pessoas são unidas, não distintas. A distinção, segundo tal doutrina, está nas atividades e funções das pessoas,
E aí ele cita um texto bíblico que é o texto bíblico que, digamos, é o texto bíblico que prova essa doutrina. E olha só qual é o versículo. 1 João capítulo 5, versículo 7. Que diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Essa é a versão da Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, né? Que é uma versão da Bíblia muito comum aqui no Brasil para pessoas de língua portuguesa. Mas aqui no texto ainda deixa claro o seguinte, você pode verificar na sua Bíblia. Você é evangélico, você tem uma Bíblia aí que é usada pelos evangélicos, se você pegar essa tradução aqui que eu citei, Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, você vai observar o seguinte, provavelmente esse versículo vai estar entre colchetes, e lá na nota de rodapé, ou no prefácio, vai estar dizendo que este versículo não existe nos melhores e mais antigos manuscritos. E os próprios tradutores dessa versão, eles afirmam que esse versículo foi acrescentado em algum momento da história da Bíblia. Ou seja, não existe no original. João, quando escreveu esse livro, não colocou esse versículo. Então, alguém, quando estava traduzindo, e provavelmente logo ali depois do 3º século, porque a maioria dos evangélicos também não sabem que a Bíblia evangélica, ela na verdade foi uma tradução que usou a tradução católica, uma tradução holandesa, ela usou várias traduções, mas que estavam, como eu costumo dizer, corrompidas pela linguagem católica. Então esse versículo não existe. Agora deixa eu tentar explicar aqui, demonstrando o que seria a Trindade. A Trindade seria isso aqui, ó. São 3 canetas. Infelizmente eu não achei outra caneta azul, mas vamos lá. São 3 canetas, né? Seria Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os 3 são Deus, são Jeová, né? Mas eles são distintos em pessoas. Ou seja, os 3 são o mesmo ser, né? Como se fosse, por exemplo, eu. Os 3 são um ser humano, no caso, os 3 são Deus. Mas eles são distintos em pessoas. Mas existem os 3. O grande problema da doutrina da Trindade é o seguinte. Primeiro que o Espírito Santo não é pessoa. Então ele não pode fazer parte da Trindade. Então já tira um. E Jesus, ele não é Deus tanto quanto o Deus Pai. Então, o grande problema da doutrina da Trindade, e isso a gente vai mastigar um pouco mais em outro vídeo, o grande problema da Trindade é justamente esse. Agora deixa eu explicar para vocês o que é a crença no unicismo. Unicismo é também chamado de modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Vou deixar escrito aqui para vocês verem. É a crença de que Deus não é 3 pessoas em um único ser, mas literalmente uma única pessoa que se apresentou de 3 maneiras diferentes, em forma de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Nessa crença diferente da Trindade, o Filho é a mesma pessoa que o Pai e o Espírito Santo. Jesus era o Pai na forma de Filho, porque nasceu de Maria. Os unicistas afirmam que o único número atribuído a Deus na Bíblia é 1. E que não existe nenhuma trindade inerente atribuída a Deus explicitamente nas Escrituras. Nesta crença não existe 3 pessoas eternas, mas apenas única pessoa eterna. Jesus é a mesma pessoa que o Pai, apenas tem função diferente. E os textos bíblicos que usa como base para isso seria Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que na versão Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, é assim, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós sabemos que esse Senhor, com todas as letras maiúsculas, na verdade é Jeová. O versículo correto deveria ser assim. Ouve Israel, Jeová nosso Deus é o único Senhor ou o único Jeová. Isaías capítulo 9, versículo 6, também da versão Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, uns pontinhos, e se chamará o seu nome Deus Forte, Pai da Eternidade. E João capítulo 14, versículo 9, quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai.
também da versão Almeida Corrigida, Revisada e Fiel. O grande problema de Isaías capítulo 6, versículo 9, sendo usado para argumentação unicista, é que Jesus aqui no caso é chamado de Deus forte e não de Deus todo-poderoso. Mas como eu disse, a gente vai mastigar isso em outro vídeo. Então, resumindo, o que é a crença no unicismo? Esse aqui seria Deus, aqui no céu. Está aqui no céu. Faz de conta que é o céu. Aí aqui ele está como Deus Todo-Poderoso. Aí ele vira um ser humano, ele sozinho, vai para o ventre de Maria. E aí ele nasce como Jesus. Esse mesmo aqui. Quando Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, não vem o Espírito Santo? Foi esse aqui que morreu em forma humana, ficou sepultado, se ressuscitou, voltou para o céu. Chegando lá no céu, ele volta de novo em forma de Espírito Santo. Essa é a crença no unicismo. Por isso que eu disse, quem é trinitarista normalmente usa argumento unicista para basear os seus argumentos, para provar a sua doutrina. E não percebe que na verdade está caindo numa armadilha e provando para si mesmo que a sua doutrina é tão fraca, tão errada diante da Bíblia, que ele pega outra heresia para provar a sua. Não percebe essa incoerência. Então eu vou finalizar o vídeo aqui e faço um compromisso com vocês de, numa próxima oportunidade, a gente explicar por que a doutrina da Trindade não é bíblica e também por que a doutrina da unicidade também não é bíblica. E aí vamos mostrar na Bíblia por que quando a gente acredita apenas na Bíblia, a gente não tem essa confusão, essa discussão, se é, se não é. Porque a Bíblia responde tudo isso sem nenhum problema e com todos os detalhes possíveis. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, deixa um comentário aí, se inscreve no canal. Eu descobri que 58% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Então, não perde tempo, se inscreve aí, vou trazer mais vídeos interessantes e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!